Quase 1.200.000 pessoas estão sem luz em todo o estado de São Paulo, situação relacionada ao temporal da sexta-feira. Na capital e grande São Paulo, são 600.000 imóveis sem energia elétrica. Segundo a concessionária de energia elétrica do estado, o serviço deve ser totalmente normalizado até amanhã. Pessoas que continuam, então, nessa situação que a gente vê, nessa escuridão. Enquanto isso, residências e comércios também enfrentam o primeiro dia útil da semana às escuras e contando aí os prejuízos. A empresa de energia afirma que 70% da energia já foi restabelecida. Os temporais derrubaram 120 árvores na capital e região metropolitana e mataram 7 pessoas no estado. E uma dessas vítimas é da cidade de Limeira. O pedreiro Davi da Silva Santos, de 27 anos, morreu depois que a parede de uma obra desabou em cima dele no Jardim Marajoara. A chuva da sexta-feira também agravou na cidade a falta de energia em bairros de Limeira, situação que já vinha se desenrolando em algumas regiões desde a quarta-feira. Foi uma semana chuvosa, de maneira geral. E alguns moradores de Limeira, então, sofreram com a falta de energia elétrica por 5 dias. Até a Justiça entrou na questão e despachou determinações para a concessionária Elektro, que atua na cidade. O Judiciário de Limeira determinou neste domingo que a Elektro restabelecesse o fornecimento da energia elétrica aos moradores do Jardim Morro Azul e em condomínio de chácaras no bairro dos Pires. O juiz determinou o prazo de 1 hora a partir da intimação, sob pena de multa de R$100 mil por hora de descumprimento. Os moradores estavam sem energia elétrica desde a última sexta-feira, após temporais atingirem a cidade. Um grupo de moradores dos bairros dos Pires de Baixo e de Cima fizeram um protesto na tarde deste domingo pela falta de energia e de água que causaram muitos transtornos à comunidade. Segundo a concessionária Elektro, 99% das casas de Limeira já tiveram um abastecimento de luz restabelecido. No domingo, a empresa informou que a tempestade rompeu cabos, derrubou vários postes e queimou transformadores, o que tornou a operação mais complexa, já que houve a necessidade de substituição dos equipamentos. E por conta do temporal e dos riscos associados ao encharcamento do solo e outros reflexos dessas chuvas, parques de Limeira foram fechados. A nossa equipe de reportagem está posicionada para falar com a gente. Mário Gregório e também o cinegrafista Marcos Gatti vão trazer essas informações. Oi, Mário, bom dia para você, também para o Gatti. Quais são os detalhes desse fechamento dos parques? Oi, Ingrid. Boa semana para você, para todo mundo que acompanha o Edição Manhã. Medida preventiva adotada aí pela Prefeitura de Limeira, o fechamento de 3 parques públicos da cidade, o Parque Cidade, o Bosque Prefeita Maria Tereza e também o Horto Florestal. Inclusive, hoje no Horto Florestal ia acontecer até um evento que era a Carreta Agro Limeira. Esse evento ia acontecer na manhã dessa segunda-feira, porém foi cancelado, vai acontecer em outra data. Como eu disse, medida preventiva adotada pela Prefeitura de Limeira exatamente para ver e checar as condições em que estão cada um desses parques. Ver ali a situação das árvores, se houve algum estrago também, para poder então reabrir os portões e voltar a receber o público. Como você já trouxe informações aí, Ingrid, a chuva, principalmente a de sexta-feira da semana passada, trouxe muitos estragos na cidade de Limeira. Foram pelo menos 17 quedas de árvore, também teve essa situação, toda essa questão aí dos problemas com o fornecimento de energia elétrica e hoje a prefeitura então adotou essa medida preventiva, fechando aí 3 parques públicos da cidade de Limeira. Até o momento, Ingrid, até agora de manhã pelo menos, não há uma previsão de quando esses parques vão ser reabertos. A gente vai seguir acompanhando, claro, ao longo do dia, a gente vai trazendo essas atualizações ao longo da nossa programação, mas nesse momento, esses 3 parques, repetindo então, o Parque Cidade, o Bosque Prefeita Maria Tereza e também o Horto Florestal, estão fechados aí como medida preventiva adotada pela Prefeitura de Limeira. Eu destaco também, mais uma vez,
Ingrid, que a chuva provocou até essa morte aí desse pedreiro de 27 anos, o Davi. Um muro da construção onde ele estava trabalhando acabou caindo sobre ele. Também uma outra parede dessa construção também caiu e, infelizmente, esse pedreiro foi vitimado aí por conta exatamente desse impacto. Então a chuva trouxe aí diversos estragos, levou, inclusive, né, em decorrência aí da chuva, esse muro acabou caindo ali do vento também e infelizmente esse pedreiro morreu e agora a Prefeitura de Limeira tomou essa medida preventiva fechando os parques e, como eu disse, a gente vai seguir acompanhando e também trazendo as atualizações. A gente sabe, né, Ingrid, que são espaços aí públicos de lazer muito utilizados aí por todo mundo, então, claro, fica a expectativa pela reabertura. Assim que isso acontecer, a gente também vai trazer aqui na nossa programação. Eu volto aí com você. Obrigada, Mário, pelas informações. Situação que acontece agora em Limeira, então, nessa medida preventiva. Lembrando que uma situação parecida, uma medida semelhante, já chegou a ser tomada em Campinas anteriormente, justamente por conta dos perigos aí trazidos, riscos de quedas de árvore, enfim, por conta de chuvas. E a gente teve um episódio infeliz de uma morte na cidade de Campinas, né, relacionada à frequência das pessoas em parques depois de temporal. Então, prefeituras agora, como é o caso da Prefeitura de Limeira, se organizando nesse sentido.